tua presença. Nós já vamos chamar o pastor Márcio Oliveira para que ele possa estar já ministrando ao coração dos irmãos. Fique atento para que Deus possa usar o seu servo segundo realmente ele tem direcionado. Deus abençoe o coração de todos vocês em nome de Jesus. Pastor Márcio. Eu quero cumprimentar todos os amigos e irmãos que nos ouvem e que nos veem através da rede social, nessa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus, e uma boa noite, uma noite boa em Cristo Jesus. Eu quero iniciar essa ministração, eu quero iniciar essa jornada de ministração e perguntas e respostas com a palavra de Deus. É sempre bom começarmos com a palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículos do 4 ao 13. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, dos versículos 4 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, envia esta mensagem a todos os cativos de Jerusalém que foram exilados para a Babilônia. Construam, a mensagem de Deus para eles, através de uma carta: construam as vossas casas, não tenham receio de fazer projetos ao longo prazo. Plantem pomares, pois hão de ficar aí muitos anos. Podem casar e ter filhos. Procurem maridos e mulheres para estes últimos e façam-se rodear de netos. Multipliquem-se e não decaiam. Trabalhem para a paz e a prosperidade da Babilônia. Orem por ela, porque se a Babilônia tiver paz, vocês também terão. Porque o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, diz: não deixem os falsos profetas e os bruxos que estão no nosso meio enganar-vos. Não prestem atenção aos sonhos e visões que eles inventam, pois profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Versículo 10, diz ainda o Senhor: quando passarem 70 anos na Babilônia, irei em vossa ajuda. Cumprirei a minha promessa e vos trarei para cá, e vos trarei para casa. Porque não me esqueci dos planos que fiz a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E nesses dias, quando orarem a mim, diz o Senhor, eu vos ouvirei. Encontrar-me-ão quando me buscarem de todo o vosso coração, com toda a diligência. Esse texto, ele está situado num contexto muito interessante, emblemático e dramático, e muito sofrido do povo de Israel. Foi o período em que o reino de Judá, Jerusalém, vocês conhecem a história, foi sitiada e foi invadida pelo exército babilônico. Uma parte da população foi levada cativa, outra parte foi morta e uma terceira parte ficou na cidade. Na verdade, os que foram para o exílio foram os que tiveram maior sorte, tiveram uma vida melhor, porque quem ficou na cidade ficou mendigando, e aqueles que morreram, obviamente, sofreram o trauma da morte violenta. Mas o contexto é dramático, porque eles foram para a Babilônia e, chegando lá, eles não conseguiam adorar a Deus, eles não conseguiam viver uma vida de adoração, de louvor, porque estavam distante do templo, distante da sua vida religiosa, histórica e geográfica, situada lá em Jerusalém. E eles diziam que em Babilônia não havia motivação, não havia inspiração, não havia desejo de cantar e louvar o nome do Senhor.
estavam deprimidos, angustiados, estavam sofrendo um tempo de cerceamento da liberdade, estavam vivendo um tempo de vida desconstruída da sua nacionalidade, da sua pátria, estavam muito tristes. E nesse texto, Deus quer consolar os judeus, Deus quer levantar o moral dos exilados, e Ele manda escrever uma carta mesmo, uma carta como você escreve, como eu escrevo, e o profeta foi o instrumento de Deus para enviar essa mensagem. Essa carta foi ao encontro dos hebreus que estavam presos em Babilônia, e essa carta trazia essa mensagem. O que nós precisamos entender nesse texto e no contexto dele é que nos dias de Jeremias, Deus usava Jeremias para falar sobre um tempo de cativeiro, sobre um tempo de juízo dele com o seu povo. Jeremias era um profeta quase que solitário, pregando essa mensagem. Era uma mensagem antipática, uma mensagem não muito querida, era uma mensagem de derrota na cabeça de muitos hebreus daqueles dias. Na contramão disso, haviam vários profetas que profetizavam o contrário, profetizavam que Jerusalém não seria tomada, que o exército babilônico não teria supremacia sobre Jerusalém, que o Egito e Faraó, eles ajudariam Jerusalém a lutar contra os babilônicos, e que Israel venceria mais uma vez. Eles diziam que Deus não permitiria que o povo fosse levado cativo. E Jeremias foi confrontado, foi machucado, espancado, foi preso por causa dessa mensagem, essa mensagem antipática, em que ele dizia que o povo iria para a Babilônia. Quando o povo viu se cumprir aquilo que Jeremias havia profetizado, o povo ficou escandalizado. Como pode Deus permitir que o seu povo seja levado para a Babilônia? Como pode Deus permitir que o seu povo seja levado cativo? Como pode Deus permitir que o seu santo templo fosse destruído, seja destruído, queimado, saqueado? Por que Deus permitiu tantas coisas assim? Por que Deus permitiu que as muralhas fossem destruídas? Por que Deus permitiu que os nossos jovens fossem mortos? Por que Deus permitiu que o nosso culto fosse encerrado? Era essa a fala deles. E eu tenho a impressão que nesses dias de pandemia, o discurso parece o mesmo. As pessoas estão se indagando umas às outras, e nas suas orações indagando a Deus. Por quê? Por que tantos crentes estão morrendo com essa pandemia? Por que pessoas que têm uma vida na presença de Deus, que pregam, pessoas que são usadas por Deus, estão sendo abatidas e estão sendo levadas por essa pandemia? São essas perguntas que muitas vezes vêm ao nosso coração em tempos de crise, em tempos de dor. É quando a nossa cabeça não consegue entender, é quando o nosso coração, nossas emoções, elas relutam, elas resistem, elas não querem compreender ou não conseguem compreender por que essas coisas acontecem. É um conflito teológico, porque a Bíblia fala tantas vezes de livramento, de escape. A Bíblia nos mostra um Deus poderoso que intervém, um Deus que não permite que certas coisas aconteçam. E quando a gente começa a ver essa pandemia graçando no país e atingindo inclusive o arraial evangélico, a gente fica assustado. Mas olha para o texto, preste atenção, veja como esse texto se parece com os nossos dias, veja como esse texto se parece com as realidades que nós estamos vivendo hoje. Nesse texto, nós começamos a perceber que como os exilados de Israel, estamos vivendo uma situação que nos foi imposta. Assim como os hebreus, os judeus, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, sofreu uma imposição tirânica, uma imposição autoritária do povo babilônico, nós também, a nível nação, a nível mundo, toda a raça humana, estamos vivendo um tempo de uma imposição, uma patologia, uma pandemia que chegou sem pedir licença e vem dobrando as pessoas, vem vergando inclusive autoridades.
Quantas autoridades não partiram para a eternidade debaixo do tacão dessa pandemia? Nós também percebemos que, como eles, como os hebreus, como os judeus dos dias do sítio e cerco em Babilônia, nós vivemos perdas de vidas e perdas de bens. As pessoas estão partindo para a eternidade. Gente que a gente ama, gente que a gente gosta, pessoas do nosso apreço, pessoas do nosso carinho, pessoas queridas nossas estão partindo. Estão partindo às vezes de forma inusitada, às vezes de forma assim muito rápida. Nem o velório e nem o enterro nós temos a dignidade de realizar. Eu sei que isso tem trazido muita angústia e muita dor nos corações, muitos traumas, perder pessoas que amamos e não ter nem sequer a possibilidade de velar por elas ou enterrá-las. Os hebreus perderam muitas pessoas queridas. Pais perderam filhos, mães perderam filhos, maridos perderam esposas, esposas perderam maridos, genro, nora, sogro, enfim, porque o exército babilônico entrou em Jerusalém e matou muita gente morreu naquela guerra. Então, assim como eles perderam muitas vidas, nós também estamos perdendo muitas vidas. Mas não é só isso, eles também perderam bens. Foi tirado das mãos deles as terras, foram tirados das mãos deles os bens. Quantas pessoas não estão empobrecendo nesse tempo? Quantas pessoas não estão perdendo suas divisas, seu ganha-pão, seu sustento? Quantas pessoas não estão falindo, não estão quebrando por causa da quarentena? Quantas pessoas não estão passando da noite para o dia de uma vida abastada, de uma vida gorda, benfazeja, para uma vida mirrada, para uma vida difícil? Quantas pessoas não estão vivendo isso? Além disso, como eles viveram um tempo de medo, um tempo de pânico, de terror, um tempo de taquicardia, de coração acelerado, nós também vivemos esse tempo. Assim como eles sentiam medo e terror por causa do barulho do exército babilônico em volta das muralhas de Jerusalém, na iminência de uma penetração, na iminência de uma ação terrível, entrando para matar, destruir, nós também estamos vivendo um tempo de medo, porque a gente vive agora na expectativa: quem vai partir? Quem vai para o respiradouro? Quem vai morrer? A cada hora que a gente abre o WhatsApp é uma notícia de alguém que adoeceu e está hospitalizado. Preste atenção nisso, porque o medo que eles sentiam era o medo do extermínio, era o medo da aniquilação. E é esse o medo que a gente sente também. Há um clima de medo no mundo, há um clima de medo na nação, há um clima de medo no Estado. Como eles, nós estamos perdendo a nossa liberdade, aquela liberdade que a gente tinha, simples, de sair e ir à rua, sem máscara, com a cara limpa, apertar a mão das pessoas, abraçar, beijar. Os hebreus, os judeus, perderam a liberdade literal, foram para a Babilônia e lá ficaram como escravos. Nós estamos perdendo a liberdade social, a liberdade de se relacionar, a liberdade de ir à rua a hora que quer, a liberdade de ir no estabelecimento que quiser, a liberdade de passear, de viajar, a liberdade de ir e vir por causa do perigo do contágio. Assim como eles, nós também pensávamos que Deus iria nos dar livramento. O interessante é que Deus vem dando livramentos aqui e ali, mas é pontual. Alguns morrem, outros são sacados da morte. Alguns são milagrosamente livres, outros nem tanto. A gente percebe que essa seleção vai acontecendo, uns para a eternidade e outros ficam. Nós estamos vivendo um tempo em que uma hora a gente agradece, louva
outra hora a gente fica sem saber o que dizer, uma hora a gente sorri e faz festa, outra hora a gente chora e lamenta, porque alguns morrem e outros são curados. Nós estamos vivendo esse tempo. Preste bem atenção, como o cativeiro foi inevitável, Deus convidou os hebreus a viverem e desfrutarem da vida, mesmo estando em Babilônia, mesmo estando cativos. Deus estava dizendo para eles: olha, não adianta orar para que vocês escapem do cativeiro, o cativeiro acontecerá. Não dá mais para orar para que a pandemia não venha, ela chegou, ela está aí, bateu na nossa porta. Então Deus estava dizendo para eles: ao invés de orar para que o cativeiro não venha, porque já veio, já aconteceu, está acontecendo, eu quero convidar vocês, Deus falando para os judeus, eu quero convidar vocês a viver a vida, a transformar esse cativeiro numa realidade de vida, que se possa viver, não sobreviver, não viver de forma sofrida, arrastada, deprimida. Viver, tentar construir qualidade de vida mesmo no cativeiro, se adaptar a isso, não permitir que isso destrua vocês, mas aprender a crescer com isso. Era o que Deus estava falando com eles. Deus estava convidando os judeus a serem resilientes, a ressurgir das cinzas, a fazer aquilo que alguém disse uma vez com muita propriedade: transformar os limões que recebeu de presente em limonada. Se a vida nos dá o azedume, se a vida nos dá o amargo, se a vida nos paga com fel, nós precisamos então aprender a transformar esses venenos, esses azedumes, em algo doce para a nossa sobrevivência. E foi o que Deus fez com eles. E Deus, Ele começa a estimular os judeus a investir no futuro. Que coisa tremenda! Deus está falando com eles dentro do cativeiro. Não deixe o cativeiro abafar, destruir a capacidade de vocês de olhar para o futuro. Não deixe se confinar. Não permita que essa pandemia, não permita que esse isolamento roube de você a capacidade de ainda sonhar com o futuro. O que Deus estava dizendo para eles é que eles precisavam investir no futuro, apesar de estarem presos em Babilônia. Não deixar morrer a vontade de olhar para frente, de olhar para o horizonte, de caminhar. E é por isso que Deus começa a dizer para eles: se casem. Que coisa linda, que é celebração maior a nível social do que o casamento. O ser humano, ele tem dois momentos lindos que denotam esperança. O primeiro é o casamento, o segundo é a geração de filhos. E Deus está falando com ele: casem-se, gerem filhos, celebrem a vida. Mas nós estamos em Babilônia, e daí? Babilônia não pode destruir de vocês essa alegria, essa graça que é dom meu para vocês, de olhar para a vida e enxergar nela esperança. E Deus está falando com eles: se casem, construam casas, constituam famílias. Que coisa tremenda, quando Deus diz para você, num tempo como esse, de luto, de dor, de morte, de confinamento, um tempo como esse de medo, de suspensão, de angústia, uma sensação estranha, de ansiedade, porque não sabe o que vai acontecer. Então Deus diz para você: viva a vida, celebre a vida, encontre prazer nesse tempo. Olha como é que Deus, Ele nos ensina a viver de uma forma leve, de uma forma saudável, de uma forma esperançosa. Como é que Deus trabalha de uma forma profundamente espiritual, removendo da nossa cabeça, da nossa alma, o peso
a dor, o luto, a cinza, a amargura, o sentimento de finitude, de morte. Ele está dizendo: não deixe as circunstâncias em que vocês estão vivendo destruir dentro de vocês esse desejo de continuar vivendo, trabalhando, construindo a vida. E aí, gente, ele diz algo ainda mais forte. Deus os ensina a viver sem ódio. Ora, quem foi Babilônia? Babilônia foi o povo, foi o exército que sequestrou os judeus, levou uma parte cativa e matou a outra parte, e deixou uma terceira parte vivendo de miséria em Jerusalém. E qual é a reação natural para alguém que faz isso contigo? Alguém que te rouba, alguém que te mata, alguém que te deixa empobrecer. Qual é a reação natural? Ódio e mágoa. Olha o que Deus diz para eles. Deus fala para eles: orem por eles, orem pelos babilônicos, orem pela Babilônia, porque se a Babilônia tiver paz, vós tereis paz. Eu tenho visto nas redes sociais muitas pessoas amarguradas, doentes, nas ruas. Eu tenho visto as pessoas reclamando muito, porque há um misto de dificuldade gestora, há um misto de dificuldade política com pandemia. E a pandemia vai despertando em nós sentimentos e ideias estranhas e amargas, e a gente procura então os culpados. A gente quer encontrar culpados e começamos então a xingar governos, começamos a xingar autoridades, começamos a reclamar disso e daquilo, começamos a discutir na rua, começamos a brigar nos hospitais e vamos ficando cada vez mais amargurados e palavrudos. Olha o que Deus diz: não tenha ódio de Babilônia, não arraste a tua vida com esse ódio mundo afora, não deixe Babilônia transformar você num saco de veneno, mas ore por eles. Orar pelo inimigo, orar por aquele que nos faz mal, é o antídoto poderoso contra o ódio. Quando você ora por alguém que te faz mal, você vence o ódio. Deus está falando para nós nesses dias de pandemia, a possibilidade da gente ficar intoxicado, amargurado, envenenado é muito grande. Então Deus está falando conosco: perdoe. Além disso, olha o que Deus diz para eles. Que Deus maravilhoso, que mensagem tremenda. A mensagem de Jeremias capítulo 29 para nós é uma mensagem que nos ensina a viver da melhor maneira possível nesses dias. Viva esse tempo da melhor maneira possível. Viva esse tempo de pandemia, esse tempo de clausura, viva esse tempo de restrição, viva esse tempo de quarentena da melhor maneira possível. No nome de Jesus. Não contamine a alma com o vírus da amargura. Há pessoas que estão com medo da pandemia, deve ter mesmo, e deve se cuidar. Ter medo só não, deve se cuidar. Mas há pessoas que não têm medo do vírus da amargura. A pandemia está matando o corpo e a amargura está matando a alma. Preste atenção nisso. Não se deixe contaminar pelo vírus da amargura, do ódio, da revolta contra Deus. Porque há uma revolta contra Deus aí fora. Aonde está Deus? É a fala. Cadê Deus? Não é assim que dizem hoje? Que Deus é esse que permite isso? Isso não resolve e nos adoece ainda mais. Eu venho nesse tempo de pandemia, com temor e tremor, falar com vocês de uma forma assim bem simples, falar com vocês de uma forma bem direta, que há esperança em Cristo. Veja bem, nós temos aqui 4 perguntas importantes, 4 perguntas que nos foram formuladas para esse tempo.
e que talvez seja a tua pergunta, talvez seja a pergunta que está no teu coração, e eu gostaria agora, nesse momento, de passar essas 4 perguntas. Lemos o texto de Jeremias, capítulo 29. Ministramos aqui uma aplicação do texto de Jeremias, capítulo 29. Agora, eu passo a responder 4 perguntas que nos foram feitas para essa noite. A primeira: que tipo de família mais sofre com este período de quarentena? Que tipo de família é mais sensível, é mais suscetível nesse tempo de quarentena? Eu tenho aqui no mínimo 4 respostas. Preste atenção, o tempo não dá. Eu não vou responder como você gostaria, talvez. Eu trouxe algumas possibilidades. 4 respostas. A primeira: famílias em que existe alguém com alguma patologia emocional. Quais são as famílias mais sofridas nesse tempo de quarentena? Quais são as famílias que mais vivenciam o sofrimento nesse tempo de quarentena? As famílias mais sensíveis a essa quarentena. Eu diria que são famílias onde membros com problemas emocionais ali residem. Pessoas com quadro psiquiátrico depressivo, pessoas com transtornos de ansiedade, pessoas com síndrome do pânico, pessoas com oscilação de humor. Essas pessoas estão sofrendo muito porque o isolamento social, e mais que isso, toda essa atmosfera de apreensão e de medo propagada pela terra, toda essa suspensão, toda essa dificuldade de entender, toda essa oscilação e essa confusão de informações, são ingredientes terríveis para agravar quadros depressivos. Preste bem atenção nisso. E quando alguém está vivendo uma crise dentro de casa, seja por depressão, seja por síndrome do pânico ou qualquer outra patologia, a família toda sofre. A família toda geme junto com o paciente. Então, a primeira família muito vulnerável nesse tempo de pandemia e de quarentena é aquela família onde pessoas que ali residem têm diagnóstico fechado de depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, enfim, transtornos de ansiedade. A segunda família que vem sofrendo muito nesse tempo, mais do que outras, é aquela família cujo lar sempre foi um lugar só para dormir. E olha lá. Pessoas que são bichos da rua. Sabe aquela família que as pessoas ficam mais na pista do que em casa? A casa é só um local para dormir, um dormitório. Nem para comer, porque o fast food faz parte da vida dele ou dela. Comi pela rua. Vive na rua por questões justas, trabalho, e vive na rua por questões de entretenimento ou de falta de compromisso com o lar. Só aparece em casa para dormir e olhe lá. Essas pessoas, agora obrigadas a ficar em quarentena, estão vivendo um momento muito difícil. Estão vivendo um momento difícil porque precisam reaprender a ficar em casa, aprender a viver na rua. Precisam desconstruir esse aprendizado de viver na rua e agora precisam reaprender a viver em casa. Além disso, elas precisam agora construir relacionamento, porque quem vive na rua acaba se tornando estranho para aquele que está em casa. E aí, o pai é um estranho, a mãe passa a ser uma estranha para ele, a esposa passa a ser uma estranha para ele, o marido passa a ser um estranho para ela, porque vivia na rua.
passava mais tempo na rua, vivia mais tempo lá fora. Então, agora, obrigado a voltar para casa, a ficar em casa, tem dificuldades de construir intimidade. A terceira família que pode estar vivendo um tempo muito difícil nesses dias atuais, com essa pandemia, são famílias onde os membros não se entendem. Vou repetir: famílias cujos membros não se entendem. Quando a gente não se entende, e eu estou falando aqui de um comportamento, eu não estou falando aqui de uma discussão pontual, eu estou falando aqui de uma vida marcada por desentendimentos. As pessoas não conseguem trocar duas palavras sem se ferir, se machucar. As pessoas não se suportam, têm o mesmo sangue, moram na mesma casa, mas não se suportam. Quando não há quarentena, vive na rua, vive no trabalho, corre para a igreja, vai para qualquer canto. Mas e agora com a quarentena? Eu fico imaginando como está o clima, porque quando vivia na rua e voltava para casa à noite, brigava ali, se desentendia, a incompatibilidade era flagrante, se degladiavam, brigavam, mas poucas horas, daqui a pouco cada um para o seu quarto, ou no mesmo quarto, dormia, o dia amanhecia, um ganhava a rua, o outro ganhava outro canto. Mas com a quarentena tem que ficar em casa 24 horas. Como é que deve estar essa família? Como é que devem estar essas pessoas? A quarta família é a família que tem pouco recurso financeiro. Eu sei que nós devemos cumprir a quarentena, mas é tão gostoso cumprir a quarentena com ar-condicionado, computador, internet, com muito mega, com uma tecnologia de ponta, TV a cabo, com todos os canais possíveis, com toda uma estrutura, geladeira cheia, despensa abarrotada. A quarentena é suportável aí. Piscina, oh meu Deus, imagine só aquele que está vivendo a quarentena sem ter uma geladeira, sem ter uma internet, sem ter nem o que comer. Internet seria um luxo, ele não tem o que comer. Está dependendo de cesta básica. Essas são as 4 famílias que eu enumerei. Tem mais, mas o tempo não nos permite. A segunda pergunta é: o que podemos destacar de positivo neste período para a nossa família? O que podemos destacar de positivo neste período para a nossa família? Aí você me pergunta: será que tem alguma coisa positiva nessa pandemia, nessa quarentena? Pastor, tem? Eu vou enumerar para você aqui. Em primeiro lugar, esse tempo de quarentena é um excelente tempo para se aproximar de Deus. Por quê? Porque é tendência do ser humano, no sofrimento, ficar mais quebrantado e procurar os braços de Deus. O ser humano tem essa tendência. Foi por isso que Deus disse: no dia da angústia, clame a mim. Porque Deus sabe que no dia da angústia nós ficamos mais sensíveis. Então, esse tempo de quarentena, esse tempo de pandemia, é um excelente tempo para se aproximar de Deus. É um excelente tempo para se achegar a Deus. Porque o coração fica mais sensível, mais quebrantado. A necessidade pode ser um impulso, um combustível que nos leve para os braços de Deus. Em segundo lugar, nós podemos transformar esse tempo em alguma coisa positiva. Por quê? É um tempo para cuidar mais de si mesmo, já que na correria e na rotina da vida, cuidamos muito pouco ou quase nada da nossa saúde física e mental. Existem pessoas que mesmo com a sua agenda agitada, elas se cuidam,
Mas é tendência do ser humano, na correria da vida, descuidar-se de si mesmo, descuidar-se da sua saúde mental e física. Eu estou cuidando mais de mim nesse tempo. Tem sobrado tempo, eu tenho procurado médico. Eu estou vendo pessoas passando receita toda hora na internet. Chá disso, chá daquilo, suco de limão e suco daquilo. As pessoas estão começando a se preocupar mais com a saúde do corpo. O que tem de psicólogos e de curiosos falando sobre saúde mental na pandemia, há uma preocupação com o emocional, olha aí. Então, a pandemia, a quarentena é um momento importante e propício para nós nos cuidarmos mais. Além disso, a quarentena também tem servido para nós cuidarmos mais do outro. Verdade, cuidarmos mais do outro. Eu sei que nem sempre acontece isso, mas tem muitos lares aí em que os maridos estão ajudando mais as esposas. O cara ficava o dia inteiro no trabalho e a esposa com as tarefas árduas e cansativas do lar. Filho e casa cansa. Agora ele está em casa. Eu tenho certeza que ele está trocando fralda de neném. Eu tenho certeza que ele está lavando uma louça. Eu tenho certeza que ele está até fazendo uma comida. Então, um lado positivo, ou melhor, podemos transformar a quarentena numa possibilidade de nós ajudarmos a cuidar mais do outro. Mas não é só isso. A quarentena nos aproxima. Estamos em casa, estamos nos vendo o tempo todo. Então surge a possibilidade de você cuidar melhor da sua esposa, de você cuidar melhor dos seus filhos, de você cuidar melhor do seu marido. A palavra de Deus diz que nós devemos examinar o estado das nossas ovelhas. Quem sabe nessa quarentena você está descobrindo um problema que você até então não havia percebido na sua filha, porque ficou em casa, conseguiu olhar para a menina melhor, está prestando mais atenção no garoto, aí está vendo algumas rusgas, está vendo algumas marcas na lã, está vendo algumas feridas. Quem sabe você tem falado com a sua esposa assim: poxa, eu não sabia que esse garoto era tão complicado assim. Eu só vi esse menino à noite quando voltava do serviço. Estou vivendo agora em casa o dia inteiro, estou vendo que esse garoto precisa da minha ajuda. Além disso, essa quarentena, ela pode servir também para nos fazer a refletirmos melhor sobre nós mesmos e a nossa família. Refletir, fazer uma autoanálise sua, você como indivíduo, e fazer uma análise da sua família. É um tempo de autoexame, como diz Paulo na carta aos Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um tempo de autoexame, é um tempo de olhar para dentro de si. Lá fora, na correria da vida, a gente só olha para fora. Dentro de casa, tem uma hora que a gente começa a fazer introspecção. Tem uma hora que a gente começa a olhar para o nosso próprio umbigo. O interessante de nós olharmos para nós mesmos não é ficar contemplando eternamente de forma pacífica. O importante desse olhar para dentro de nós é olhar para consertar, olhar para mudar, olhar para a tua família, para ajudar a tua família a crescer. Quem sabe esse tempo de quarentena é um ótimo tempo para concentrar a mente em leituras, informações e estudos que enriqueçam a alma. Ler exige de nós
dedicação, concentração, paz de espírito. Às vezes a nossa agenda é tão agitada que a gente não tem qualidade de vida mental para ler. Você vem da rua à noite, a mente está acelerada, o cérebro está acelerado. Parar o cérebro para ler é muito complicado, é muito difícil. A quarentena nos dá essa tranquilidade. A gente não tem muita coisa para fazer. Então é um tempo oportuno para a gente ler mais, adquirir conhecimento, aprofundar o nosso saber. Porque o conhecimento é uma luz que ilumina a nossa mente, a nossa alma, clarifica nossos pensamentos e faz a gente enxergar a vida de uma forma mais assertiva. Preste bem atenção nisso. A quarentena pode ser um tempo de aprendizado, de construção intelectual, de estudo. Um tempo para que você possa ler mais, buscar mais sabedoria, no nome de Jesus. A quarentena também é um tempo para você cuidar mais da sua casa, consertar aquela pia quebrada, consertar aquela bica que está pingando, arear mais aquelas panelas, fazer uma comida melhor, jogar muita roupa que não presta mais fora, fazer uma faxina no guarda-roupa. Eu entendo isso, a vida é muito agitada, é muito corrida. A gente fica olhando para as coisas quebradas e fica dizendo assim que eu tiver uma oportunidade eu conserto. Olha aí o tempo chegando aí. Você agora tem a oportunidade. Às vezes a casa não precisa tanto de móveis novos. Ela precisa de cuidado, de um toque. Ela precisa de um insight. Você mexe, muda o móvel, você restaura uma cadeira, você conserta uma mesa e você bota a casa melhor. Pense nisso, no nome de Jesus. Uma ótima oportunidade. A quarentena é uma ótima oportunidade para a gente planejar um recomeço. Quem sabe antes da quarentena a gente vivia mal, vivia de forma equivocada, vivia de forma desorganizada, vivia de forma sofrida. A quarentena fez a gente parar. A quarentena fez a gente sossegar. A quarentena nos deu um baque. É como um carro que vinha em alta velocidade e foi obrigado a parar. Aí agora, com essa parada obrigatória, você está tendo que repensar muita coisa, está tendo que se reorganizar. E quem sabe então, esse tempo em que você parou para pensar, para se organizar, você está começando a enxergar melhor a vida. E quando a quarentena passar, você vai começar melhor, vai começar diferente. Quem sabe a sua pequena empresa vinha sendo mal administrada. Com a quarentena, você sentou, você viu os balanços, você viu todos os gráficos, você viu toda a receita da empresa e você entendeu que você vinha administrando mal. E agora você já está entendendo que quando a quarentena passar, quando tudo começar a funcionar de novo, você vai começar melhor. É uma nova oportunidade. Você está entendendo isso? A terceira pergunta é: um programa de leitura e estudo da Bíblia em família pela quarentena é recomendável? Sim! A leitura da Bíblia é recomendável? Sim! Na quarentena? Sim! Por quê? Porque a leitura da Bíblia, a meditação, a explanação da palavra de Deus em meio à crise traz paz, esperança, libertação, inspiração, segurança, cura e traz sabedoria. Experimenta. Eu não estou convidando vocês a se alienarem. É porque a gente fica vendo só jornal e a cabeça fica sendo entulhada e tumultuada com um monte de coisas que muitas das vezes são verdades, mas outras vezes são exageros.
e que acabam oprimindo a gente e roubando de nós a esperança, o sossego e a paz. Experimenta ler, degustar a palavra, experimenta conversar a palavra em casa. A palavra traz sossego, a palavra traz paz. A palavra de Deus pacifica a alma. A palavra de Deus, ela nos dá norte, nos dá direção. Quem sabe você está vivendo um tempo de crise sem precedentes. Sua empresa mandou você embora por causa da pandemia. Você não tem dinheiro para nada. Tua família está tendo que se reinventar. Aí nessa noite, quando você abrir a Bíblia na sua casa e começar a ler um texto da palavra de Deus, o texto vai soltar das páginas da Bíblia e vai começar a ganhar vida no coração de vocês. E Deus vai começar a falar com vocês de uma forma extraordinária, porque a palavra de Deus é Deus gritando na terra. A palavra de Deus é Deus falando forte nos quatro cantos da terra. A palavra de Deus é o Espírito Santo em movimento, poderoso, dentro da sua casa. Não fique esperando o pastor Márcio pregar, não. Leia a Bíblia, medite nela, converse, estude, compartilhe um com o outro dentro de casa, no nome de Jesus. Por último, a família pode viver experiências com Jesus nessa quarentena? Sim, com certeza, claro que sim. A família pode viver experiências com Jesus nessa quarentena. Por exemplo, aprender com Ele, na prática, como se comportar dentro de uma crise. Quer ver alguém que tem escola, que tem bagagem para te ensinar a viver numa crise? Jesus. Olha para o Getsemane, olha o movimento dele, olha como ele lida com a crise dentro do Getsemane. Olha como ele lida com a crise quando ele começou a ser jogado de um lado para o outro na mão das autoridades. Veja como ele se manifestava, como ele falava, veja como ele reagia diante das afrontas. Além disso, nós podemos aprender com Jesus a servir e cuidar do outro estando na mesma crise. Ora, eu estou vivendo a pandemia, você está vivendo a pandemia, mas em Cristo, mesmo vivendo a quarentena como você está vivendo, eu posso cuidar de você. Jesus nos ensina que mesmo sofrendo, a gente pode cuidar de quem sofre. O sofrimento não paralisa a gente, o sofrimento não deixa a gente estéril, muito pelo contrário, eu posso estar sofrendo como você está sofrendo, mas em Cristo eu posso cuidar de você e você de mim. Jesus, mesmo sofrendo, cuidava dos sofridos. Além disso, a gente aprende com Jesus o seguinte, que com Ele, a crise era uma oportunidade para se refugiar em Deus. Olha para a minha mão. Se refugiar em Deus. Você já notou que Jesus sempre se retirava para o monte para orar? Você já percebeu que Jesus sempre falava de Deus como Pai, meu Pai, meu Pai? Nesse tempo de dor, de medo, de angústia, de pandemia, Jesus nos ensina a nos refugiarmos em Deus, a correr para os braços de Deus. Aí você diz assim, isso é óbvio, pastor. Não, não é óbvio não. Porque muitos de nós, na crise, correm para todos os lados, mesmo menos o refúgio de Deus. A gente encontra refúgio em tudo quanto é canto, menos em Deus. A nossa cabeça fica tão estressada, tão ansiosa, que a gente não consegue parar para sintonizar a nossa alma no Espírito de Deus. Jesus nos ensina que na crise nós devemos correr sempre para Deus, sempre, sempre. Corra sempre para Deus. Aprendemos com Jesus que na crise a oração é a nossa catarse diante de Deus. Olha para o Getsemane, a Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz que, se eu não me engano, Lucas ou Marcos, não sei se foi Lucas ou Marcos, disse que posto em agonia, orava mais intensamente. Ou seja, quanto mais angústia, quanto mais agonia, mais ele orava. A oração é essa válvula de escape. Nós somos uma panela de pressão que precisamos de uma válvula para que a pressão saia.
Nós precisamos botar para fora as dores, as angústias e as aflições. A oração é essa saída, é esse desembocar. A oração é essa válvula de escape. Agora preste atenção, porque quando a gente coloca para fora através da oração, quando nós exercemos essa catarse, quando nós expelimos a angústia para fora na oração, a gente não joga ela para o cosmos, a gente não joga ela para o vento, a gente não joga ela para o outro, a gente está descarregando em Deus. É o que Paulo diz, que nós devemos lançar sobre ele, Pedro, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Pedro diz isso, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando a face de Deus em angústia, essa angústia sai em forma de oração e ela vai em Deus. Deus recebe, Deus absorve isso. É por isso que Apocalipse diz que nossas orações são lágrimas que Deus não deixa desperdiçar ao chão, mas colhe na taça, no nome de Jesus. Aqui eu termino esse momento e a gente passa então a responder perguntas que foram nos feitas, no nome de Jesus. Graças a Deus. Nós temos algumas perguntas aqui e eu espero poder respondê-las. Você. A paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos agora fazer algumas perguntas que nós selecionamos para que o pastor Márcio possa responder. A primeira pergunta é da nossa irmã Érica Jaber, que perguntou: Pastor Márcio, a Érica está perguntando, pode ler para mim, como reagir quando o próprio povo de Deus tem sido dizimado, temos enterrado pastores, missionários? Como reagir, pastor, às emoções e falar de fé quando muitos estão em depressão? O próprio povo de Deus, o senhor entendeu? Em primeiro lugar, a proposta da fé nunca foi ser maior do que a vontade de Deus. A fé, ela existe em razão da vontade de Deus. A fé está subordinada à vontade de Deus. Além disso, a fé, ela não é um elemento maior do que Deus. A razão de ser da fé está em Deus. É por isso que a palavra de Deus nos diz que Cristo, o nosso Senhor, é o autor e consumador dela, da fé. Tá certo? Muito bem. Em terceiro lugar, a gente precisa entender que preciosa é aos olhos de Deus a morte do justo. A morte na questão do justo, a morte na questão do justo, ela tem essa característica de valor, ela é valorizada. Por quê? Porque é nesse momento em que Deus nos tem de uma forma plena, absoluta e definitiva. A gente só tem essa visão da morte como alguma coisa muito frustrante, muito decepcionante, muito amarga, porque nós estamos do lado de cá. Porque o pastor que você disse que morreu, nesse momento, está muito bem do lado de lá, obrigado. E ele não quer voltar. Eu tenho testemunho de pessoas que tiveram na porta de passagem daqui para lá, gente nova, com filhos na terra, dizia para mim: Márcio, quando eu vi a glória de Deus, eu não queria voltar mais. Então a morte não é um castigo, já foi no passado. Em Cristo, a morte agora é um prêmio para nós. Então, quando alguns crentes morrem no meio dessa pandemia, na verdade eles estão sendo premiados. A verdade é essa. Tem dor aqui, tem pesar aqui, tem saudade aqui. Eu não quero que gente que eu ame parta, você também não quer, ninguém quer. Mas quando a gente bota o pé do lado de lá,
O indivíduo que partiu, quando bota o pé do lado de lá, ele não vai querer voltar. Ele vai dizer para você: minha filha, eu te amo, tenho você no meu coração, mas estar com Cristo é muito melhor. Foi isso que Paulo disse uma vez. Ele disse: olha, eu amo a igreja, eu tenho um carinho muito grande, eu estou parafraseando, eu tenho um carinho muito grande pela igreja, o meu desejo é estar com a igreja, mas eu também quero o céu, eu também quero estar com Cristo. Aí ele disse que vivia dividido entre a igreja, entre estar na igreja e cuidar da igreja, e estar com Cristo. Então, a gente às vezes tem essa visão de que a fé falhou, ou de que Deus não respondeu às nossas orações, ou de que a nossa fé não está sendo uma fé robusta, uma fé eficaz, porque fulano morreu, ciclano morreu. A gente só tem essa visão por causa dessa percepção que nós temos muito horizontal, muito terrena. A gente tem uma percepção muito limitada com relação à eternidade, porque estar com Cristo é muito melhor. Então, quem partiu nessa pandemia, estando em Cristo, apesar da dor, e eu respeito muito a dor dos que ficaram, partiu com Cristo, partiu com o amor da vida deles, estão muito bem. Pastor, a próxima pergunta é da nossa irmã Lucia, lá de Aust. Eu acho que nessa pergunta o senhor já respondeu, mas a seguinte pergunta que ela fez: pastor, como fazer para manter sua tranquilidade mental adiante de tantas dores e perdas? Eu acho que o senhor já... né? Na mensagem que nós pregamos, a gente respondeu essa pergunta, tá? Existe uma série de dicas e de receitas para dar, desde comportamental, a maneira de lidar com a vida, com os problemas da vida, até a maneira espiritual, bíblica, né? Enfim. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa entender, eu até tenho aqui alguma coisa interessante sobre isso, eu até trouxe alguma coisa, tá? Em primeiro lugar, eu tenho aqui algumas dicas. Cuidado com o alarmismo, cuidado com os extremos. Nós estamos vivendo nessa pandemia o alarmismo e a negação. O alarmismo é o sentimento de terror e apocalíptico, tá certo? Tem profecia de tudo quanto é lado, tem prognóstico catastrófico de todos os lados, e as notícias são sempre muito superdimensionadas, ampliadas. Vai acontecer isso, vai surgir um bicho da terra. Alarmismo. Cuidado com isso, tá certo? Receba as notícias e quando elas vêm assim muito bombásticas, muito alarmistas, muito gritantes, joga água fria em cima delas, tá? Abaixa o fogo delas, tal. Por outro lado, cuidado com a negação, porque tem gente andando pela rua aí dizendo que a pandemia é uma mentira, que a pandemia é um fake news, que ele não vai pegar, que a doença não pega nele, e que tudo é uma conspiração, A negação, na verdade, é uma forma de lidar com o medo, é um mecanismo de defesa. Na verdade, a pessoa tem medo, está assustada, e a opção que ela encontra para lidar com esse medo é ficar negando, ficar ironizando, dizendo que isso não existe, que é mentira, e anda sem máscara por aí, não se cuida, enfim. Evita os extremos, tá certo? Para você ter saúde mental, no nome de Jesus, tá? Outra coisa, filtra as informações que vêm para você. Você está falando, do jeito que você está falando aí, do jeito que a senhora está falando, eu estou entendendo que as informações que estão chegando estão entrando direto na sua alma, na sua mente, estão criando raízes, estão fixando ali dentro.
e dali estão produzindo emoções e sentimentos, tá certo? Então, comece a filtrar as informações que entram. Tem muita gente sofrendo por causa de notícias mentirosas e exageradas. Está entendendo? Procura sites sérios, procure ler noticiários sérios que tragam informações sérias, se cuide, tá certo? E aquilo que é exagero, aquilo que é mentira, a gente começa a descobrir logo. E a gente então começa a banir da nossa cabeça, tá? Tem uma palavra que diz o seguinte, palavra de Deus, está em Lamentações capítulo 3. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse é um tempo para a gente viver essa palavra, tá certo? E o que Jeremias está dizendo lá? O que ele disse? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele diz que são as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus é a causa dele não ser consumido. E ele completa, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, nesse tempo de pandemia, de medo, de vida assustada, de ansiedade, se abrace com Cristo, confie nas misericórdias de Deus, tá certo? Para ficar vivo ou para ser levado para a glória, não importa, se agarra com Ele, porque Ele está agarrado contigo, no nome de Jesus, tá bom? O tempo é curto, não dá para a gente falar muito, mas qualquer coisa depois a gente ainda continua conversando em algum lugar, pode falar aí. Pastor, a próxima pergunta é da nossa irmã Lúcia. Ela diz, qual o posicionamento do cristão neste momento? Nesse momento que nós estamos vivendo, desses dias difíceis aí, né? De igrejas fechadas, cultos sendo realizados nos lares. Qual o posicionamento do cristão? Em primeiro lugar, nós não somos judeus, cuja religião é pautada na geografia. O templo deles era tudo para eles. Jesus, em João, ele inaugura um novo templo para nós, tá certo? A igreja é importante, a reunião dos santos é importante, mas o nosso culto acontece em qualquer lugar aonde nós estejamos, tá? Foi isso que Jesus disse em João, que iria chegar um tempo, e esse tempo chegou, que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. Quando ele fala isso, ele joga por terra toda a estrutura de tijolo e de cimento. Ele diz, olha, o Espírito está dentro da gente, o Espírito vai conosco e o culto acontece a qualquer momento, a toda hora. Na verdade, a vida passa a ser um culto, porque se Deus vai conosco o tempo todo, no ônibus, em casa, na cozinha, no banheiro, na rua, em qualquer lugar que nós estejamos, o Espírito de Deus está conosco, então é culto na vida, no nome de Jesus. Tá certo? Então, em primeiro lugar é isso, tá? A gente não perdeu o culto, nós estamos sem congregar, é diferente. O culto continua, o culto está em você, o culto está em mim, tá certo? A adoração a Deus está conosco. Agora, a congregação foi interrompida, tá? Agora, as redes sociais, conquanto não tem um calor humano presente, ela tem sido uma ferramenta boa para nos manter conectados. Tá certo? Então, provisoriamente, a gente se vê, a gente se fala por aqui, tá? E dá para transmitir algum tipo de afeto por aqui, dá. Não dá para abraçar, mas dá para olhar com carinho, dá para dizer coisas boas com carinho, tá certo? No nome de Jesus. Ela perguntou mais o quê? Ela fez uma outra pergunta, né? Pastor, a nossa irmã Edneia, ela fez uma pergunta que eu acho que complementa essa que a irmã Lúcia fez. Ela perguntou, essa pandemia que está acontecendo é para despertar os crentes ou os ímpios? Qual o tipo de despertamento? Olha, eu conheço pessoas que estão voltando para Cristo, eu conheço pessoas que estão aceitando a Jesus. Então, eu entendo que ela está exercendo efeitos dos mais variados, assim como tem gente ficando com muita raiva de Deus, tem gente saindo da presença de Deus porque está com raiva, porque não aceita o fato de Deus ter permitido que isso acontecesse. Então, ela tem sido bem para quem faz uma leitura dela positiva, ela tem sido mal para quem faz uma leitura dela negativa. Mas eu tenho visto pessoas aceitando a Cristo e tenho visto pessoas voltando para Jesus. Assim como eu tenho visto pessoas na igreja
se levantando, orando um pouco mais, lendo um pouco mais a Bíblia. Então, esse é um efeito que ela vem causando nas pessoas, tá certo? Graças a Deus por isso. O bom é a gente transformar essas coisas, essas calamidades, esses atropelos da vida, transformar eles em coisas boas. O bom é isso, não é só pandemia não. Qualquer situação da nossa vida, a gente tem que aprender a fazer uma leitura dela construtiva e a partir daí caminhar numa direção melhor. Então eu acredito que esteja acontecendo as duas coisas, tá? Eu acredito que algumas pessoas que nunca botaram o pé numa igreja estão começando a pensar melhor sobre isso e estão caminhando na direção de Cristo, e outras pessoas que são crentes estão se despertando. A gente tem que olhar para o Espírito Santo, não tanto para a pandemia, porque a pandemia por si só, ela não tem soteriologia. Tem coisa que vem assim, né? A pandemia não é Cristo, ela não tem soteriologia nela, ela não salva ninguém. A gente tem que entender que o Espírito Santo é oportunista. Deu para entender? A coisa tem que ser vista por outro eixo. É o Espírito Santo que aproveita o momento e começa a buscar os deles. É uma coisa tremenda, tá? É Deus aproveitando esse ensejo ou transformando ele em adubo para a transformação. É por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Está lá na carta aos Romanos. Por isso, tá? Então, não é tanto a pandemia, mas é o Espírito Santo trabalhando nela de forma maravilhosa, como ele sempre faz. O Espírito Santo usa a festa para ganhar o homem, o Espírito Santo usa o enterro, o luto para ganhar o homem, o Espírito Santo usa as coisas mais inusitadas para trazer o homem para si. Bom, irmãos, não dá para responder todas as perguntas. Nós vamos para a última pergunta agora, que a nossa irmã Lucy perguntou. Coloca ali na tela para mim, Dionísio, porque ela perguntou assim: qual capítulo, pastor, e versículo podemos usar para pessoas, amigos que estão em desespero? Porque tem chegado muito pedidos de socorro, né, pastor? Com certeza. E nessa hora, qual o versículo? O que nós podemos aconselhar essas pessoas que se encontram nesse momento de desespero, de aflição? Olha, eu sou muito espontâneo nessa questão de texto e palavra para a igreja ou para indivíduos. Eu sempre gosto de viver o momento, e no momento que eu estou vivendo ali, o Espírito Santo então me ilumina, me inspira, me dá a palavra. O que eu tenho para dizer para a senhora é: fique tranquila, fique calma, Deus vai te dar a palavra, porque está escrito em Atos dos Apóstolos que ele nos faria lembrar. Lembra disso? Está escrito lá em Atos dos Apóstolos que Deus nos faria lembrar, o Espírito Santo nos faria lembrar o que deveria ser dito quando nós fôssemos levados diante das autoridades, enfim. A verdade é que, às vezes, mesmo que a gente não lembre aonde está escrito determinado texto, só o fato de nós citarmos o texto para alguém já é uma ferramenta poderosa nas mãos do Espírito Santo. A senhora não sabe a maneira criativa, milagrosa com que o Espírito Santo faz para ganhar almas. A senhora não imagina, tá? Ele utiliza a palavra, ele utiliza as ferramentas que ele mesmo tem de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa, que se nós soubéssemos disso, nós não ficaríamos tão preocupados assim em ter armazenado, escrito em algum papel, algum texto. Agora, é claro, uma dica que eu dou para a senhora, se a senhora tiver uma Bíblia de concordância em casa, uma instrução prática, uma Bíblia de concordância em casa, a senhora vai na palavra angústia, por exemplo, e na palavra angústia a senhora vai encontrar vários textos falando sobre angústia. Alguns deles são textos de consolo. A senhora pode utilizar aqueles textos ali, principalmente nos Salmos. Se a senhora procurar na sua Bíblia de concordância a palavra aflição, a senhora vai encontrar ali também vários textos falando sobre aflição, de forma positiva ou negativa. E
aqueles textos positivos é Deus falando, né? Que vai cuidar dos aflitos, que vai socorrer os aflitos. Ali a senhora vai encontrar os textos para os aflitos, tá certo? Fora isso, existem também os textos com narrações históricas que servem para a gente utilizar nesse tempo. Por exemplo, a gente pode falar sobre o texto que eu preguei hoje, o sofrimento dos judeus em Babilônia, né? Cativeiro, dor e perda, e as palavras de Deus para eles. A gente pode trabalhar esses textos, tá bom? Mas isso não é assim alguma coisa muito assustadora e difícil. O Espírito Santo está com a senhora. O Espírito Santo é Deus na vida do crente, para ser instrumento nas mãos dele. A senhora vai se surpreender a forma como Deus vai te usar. Vai se surpreender. A senhora vai chegar na frente das pessoas, achando que não tem o que dizer, tentando encontrar palavras para falar, e de repente, de uma forma maravilhosa, ele vai encher a sua boca, vai encher a sua mente. A senhora vai falar coisas que a senhora nunca imaginou que falaria, e as pessoas serão transformadas pela palavra que Deus colocou na sua boca. Bom, assim nós terminamos, né, pastor? Foi a última pergunta que o pastor Márcio Oliveira respondeu. Bom seríamos se pudéssemos ficar aí, pastor, até